Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que hoje a gente se reúne aqui para esse bate-papo, essa mesa, que conta com dois convidados especiais, que farão um comentário, né? A exposição Fátima Pena, Flores Inexatas Esquinas de Sombra, que está em cartaz no Centro Cultural Unimed BH Minas, até o dia 23 de janeiro de 2022. Então, quero de antemão agradecer muito a Cristiana Quaid, né? Quero agradecer muito também o Manuel Carvalho por ter aceito o nosso convite, quero agradecer a equipe técnica também que nos acompanha, um grande abraço também para a Fátima Pena, né? A artista, né? Cuja obra nos debruçaremos hoje. Para você. Eu gostaria, então, de rapidamente de me apresentar. Eu sou Marconi Drummond e sou curador da mostra Fátima Pena, Flores Inexatas Esquinas de Sombra. Para mim, foi um grande prazer construir essa exposição, que não é uma exposição panorâmica, é um painel, uma exposição que traz um grupo expressivo de obras com preponderância da pintura, seja em maior escala ou pinturas diminutas, né? A exposição também conta com aquarelas pequenas e com uma presença especial, a quem eu agradeço muito, que é a Mariana Borges, que participa da exposição com um vídeo, né? Que não é um vídeo documentário, né? É um diálogo entre duas artistas, então é uma conversa, uma tradução da exposição, né, uma escrita videográfica sobre a obra e sobre o processo e sobre o ateliê da Fátima Pena, feito por Mariana Borges, né? E a exposição ainda conta com fragmentos textuais retirados do livro Primeira Pessoa, escrito pela Fátima Pena. Bem, sem maiores delongas, eu vou apresentar os nossos convidados, porque nós temos muito que conversar. A ideia é que a gente inicie a fala com a Cristiana Quaid. A Cristiana Quaid é artista plástica e professora adjunta de pintura da Escola de Belas Artes da UFMG. Ela realizou exposições individuais e coletivas em Belo Horizonte, Ouro Preto, São Paulo e Paris. A artista coordenou a oficina Vestimenta Memória, uma investigação da memória do corpo e da pele, em Diamantina, e foi uma das curadoras da exposição Feminae, que trata da representação feminina na arte, na reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. Cristiana Quaid foi premiada pela exposição, não sei se estou falando certo, Arte Rio, no Museu Inimar de Paula, e consagrada em primeiro lugar na sexta integrante da UFMG. A artista tem doutorado e mestrado em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG e também pela Universidade de Paris, na Sorbonne, na França, e especialização em design pela Escola Nacional Superior de Artes Decorativas de Paris. Vou imediatamente apresentar o Manuel Carvalho, né? Ele é bacharel em Artes Plásticas pela Escola Guiar, onde atualmente cursa mestrado em Artes Visuais. Foi professor substituto entre 2019 e 2021 na Escola de Belas Artes da UFMG. Participou de diversas residências artísticas, como dispositivos móveis no Jaca, com o coletivo Rolezinho, Manuel Carvalho e o Desali, no Jardim Canadá. A Agro-Residência Artística na Sérvia, em 2014, 30 por 1, residência no EXA, Espaço Experimental de Arte de Belo Horizonte. Foi selecionado para o primeiro prêmio Itamaraty de Arte Contemporânea, em 2011. Participou de inúmeras exposições individuais, enfim, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio, na Inglaterra, e atuou como produtor cultural do Mama Cadela entre 2006 e 2010. Então, Cris, por favor, a palavra é sua. Então, primeiramente, queria agradecer muito a Fátima Pena, né, e ao Marconi de terem me convidado para poder falar dessa exposição, né? E boa noite a todos. Eu fiquei muito surpresa, assim, eu tinha algum contato com a obra da Fátima, né, mas não muito. E na entrada da exposição, a gente tem um impacto, né, com aquele ambiente preparado, tão cuidadoso para receber a obra dela. E na mesma hora eu ouvi um passarinho, assim, lá longe, era do vídeo, lá naquele cubo, né, lá no fundo. E já senti uma familiaridade, assim, um conforto, né. Então,
Já de pronto, a gente tem essa experiência física e sensorial, que é uma exposição física, né? De ir e ver os quadros com corpos ali presentes. Então, é muito bom isso. Eu falo com meus alunos que não tem bidimensão, né? Os quadros são corpos. E os quadros da Fátima, a gente percebe isso, assim, a textura, né? Eu até perguntei para o Marconi, mas é óleo mesmo? Ela não usa uma outra coisa? Tem camadas e camadas, né? Então é uma coisa que você quer ver e sentir de perto. E o desdobramento da exposição é muito bonito, né? As primeiras telas me impressionaram, assim, pelo tamanho e o vazio, né? E essas terminologias me incomodam um pouco na arte, assim, natureza morta é um termo muito estranho para mim, né? Porque são coisas orgânicas, né? E, mas essas telas que pintam um vazio, né? E parece ter um apagamento que me fez pensar muito no tempo. E essas telas têm veladuras que me parece, né, o que o Marconi me explicou, assim, ela vai superpondo ao longo do tempo, ela vai voltando depois de muitos anos na tela, então, assim, isso reitera a questão do tempo, né, ali sedimentado na tela. Achei muito, muito bonito isso. Isso é uma coisa que fica muito claro na exposição, assim, a sensação, daquela pintora pintando horas a fio, né, voltando nas telas, é muito bonito isso. Sobre essa veladura, assim, eu acho que ela promove uma cor, que me fez pensar, assim, como que a gente estoca, destila as memórias, assim. E ela tem um jeito muito pessoal de fazer isso, que você começa a entender, é meio misterioso, é meio instigante. A sensação que eu tive, assim, é que a tela nos coloca numa zona meio temporária, assim. Parece que eu estava meio num lugar atemporal, que não se solidifica. Eu fui um pouco fiel às minhas, sensações lá, eu fui 3 vezes na exposição, e então algo resistia à solidificação. Eu pensava: "O que que é?". E aí, de repente, eu me dei conta que o ínfimo, né, o pequeno, um vaso, um copo, uma fruta, aquilo era muito grande, eram uns quadros grandes, e de repente, ali naquelas estantes suspensas, a gente acha cidades, uma escala imensa do monumental em aquarelas mínimas, assim, que cabe num bolso, né. Então, eu fiquei pensando o que define o tamanho de uma obra, né, é a apreensão do mundo pela artista, que é muito instigante. Então esse é o domínio mais misterioso e essencial da arte, eu acho, é quando ela atravessa as leis da gravidade, da lógica, da razão. Então, assim, eu olhei, de repente as frutas estavam levitando, assim, elas voam. As rosas estavam meio voando, assim, né. Você coloca uma cidade na bolsa, na carteira, assim, por que não, né, por que não? E aqui eu penso nessa questão da hierarquia dos temas na arte, que é o que é considerado que é pintável, né. E essa é uma questão que percorre a história da arte toda, como reflexo da sociedade. Se a gente pensa a pintura como uma afirmação, como uma pergunta, como uma questão ou como política, querendo ou não, né, essa é uma questão que me foi colocada lá na hora. Eh por exemplo, 1600 na França era assim, era o quadro histórico, depois o retrato, depois a paisagem, por último a natureza morta, né. E essa coisa da natureza morta numa escala, numa hierarquia lá embaixo, isso já vem de muito tempo. O Francis Bacon, que é um pintor muito conhecido, ele subverteu essa questão dos cânones da representação na era vitoriana, pintando coisas que não eram pintáveis, né. Depois do horror, da guerra, ele resolve pintar atrocidades, coisas pouco digestas, né. Então, retomando a Fátima e olhando o nosso mundo hoje, né, eu fiquei pensando a questão do feminino. E na realidade, né, de uma mulher artista hoje, que é até uma conversa que eu tive com o Marconi, né, tomando um café. Em 2018 eu fiz essa curadoria da exposição Feminae, né, onde a gente reuniu o acervo das artistas, da UFMG, das professoras da UFMG. E ficamos impressionadas como que era muito menor a quantidade em relação aos homens, mas assim, infimamente menor. Isso teve toda uma discussão, foi um pouco o veio da
da curadoria, e eu percebi, pesquisando e tal, que isso é um movimento já internacional, né? No MoMA, no Pompidou, na Tate, né? Está tendo uma política de encomendar, de se comprar obras de artistas mulheres, né? Existe essa política em vigor hoje, não é nada muito antigo, não. É uma coisa que está tentando compensar hoje. Mas o que eu queria enfatizar, na verdade, era a questão do feminino dela, desse atributo como elemento assim que eu senti na exposição Ing, como é abordado pela filósofa Lúcia Helena Galvão. Ela fala de um universo que é um sistema dinâmico que se movimenta a partir de duas polaridades, né? As duas necessárias, o Yin e o Yang. E aí ela cita um dos atributos do Yin, as vestais, em Roma, né? Que era essa presença feminina muito forte em torno do fogo sagrado, e tudo emanava disso. Assim, César era preocupado com isso, né? Ele podia perder uma batalha, mas ele não podia perder esse espírito feminino que era um pouco a alma de Roma. E pensando nisso, assim, tudo emana do fogo, né? A civilização, tudo parte do fogo, senão vira barbárie, né? Então, conservar esse espírito em torno do qual as coisas se constroem. Ele impede a mecanicidade, ele dá sentido à ação. Então, a Vestal, ela é aquela que cultua o centro, é a senhora do pequeno espaço, é aquela que guarda a memória do porquê, é aquela que guarda o sentido da ação. Eu lembrei dessa fala, dessa filósofa, fiquei pensando assim, como que estava presente na, na exposição da Fátima, no sentido de que ela também subverte, né? Ela coloca o objeto de atenção dela na confiança na natureza, numa espécie de essencial, né? Então, a minha leitura é que ela dá um sentido a essa vivência da valorização do pequeno, do próximo, do seu jardim, dos seus amigos, não sei, como ela percebe a passagem do tempo, né? E, de certa forma, falando desse afeto. Isso é revolucionário no mundo de hoje, né? Lá, mais para frente, a gente vê os retratos, né? E é difícil a gente ficar imune a um retrato, é um dos gêneros mais poderosos da história da arte, né? E onde se olha e se é visto. E eu esqueci de compartilhar. Luiz, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui. Deu? Sim, sim, Então, sim. é essa tela, né? É que eu falei logo anteriormente sobre as naturezas mortas. E, né, que eu estava falando sobre a Vestal. E é só uma fala que eu estou me lembrando aqui, que vivemos numa sociedade que não harmoniza suas polaridades. No mundo sem um sentido, um espírito, onde o feminino se perdeu. Aí essa filósofa fala da perda de respeito à mãe natureza. É nesse sentido que eu senti essa exposição como um respeito a esse essencial. Então tá aí a imagem do vazio, da transparência. Então, nos retratos me impressionaram muito assim a questão da energia e do silêncio ao mesmo tempo, sabe? A impressão que eu tive, eu não sei, é que eram pessoas muito próximas dela, assim. Ao longo da história, a gente vê retratos exaltando, né? Coisas físicas, ou a riqueza, E aí é um equilíbrio tão... Eu achei tão bonito, assim, um equilíbrio tão tênue, assim, até onde ir, até onde representar o que não. Assim, eu achei muito incrível. E a origem, né, do retrato, a origem mítica, que é a sombra de Dibutades, talvez muita gente já conhece, mas o retrato vem da ideia da falca, né? A filha de um oleiro
se apaixonou por um jovem e ele ia viajar. Ela pediu que o pai, então, contornasse a sombra dele na parede e fizesse um molde de cerâmica, de argila, né? Então, daí a história mítica de onde nasceu a pintura e a escultura. Esse retrato da Fátima, o que eu senti foi assim que ela tem um domínio de uma incerteza que reside sobre um ser em completa mutação. Sempre algo impede a fixação da imagem do rosto, o que permite ficar perene e eterno. É esse lugar que ela acha, assim. Especificamente, eu selecionei porque eu pensei em 3 artistas quando eu olhei e... Não está baixando aqui, não. Ah, tá. Bom, pensei em Guignard, né, que provavelmente foi uma fonte de inspiração para ela, a questão da frontalidade, a questão da frontalidade, do desenho, da linha, a sensibilidade do rosto, me lembrou muito, assim. Achei muito bonito ter lembrado disso. Aqui eu trouxe outros retratos da Fátima também, que eu achei muito incríveis, assim, que fazem parte daquele mesmo espécie de embaçamento que a gente vê nas naturezas mortas, assim. E esse fenômeno do retrato, como é que a gente às vezes chega mais perto, não indo, né? Ela consegue isso, uma espécie meio fantasmagórico, mas ela consegue chegar nesse lugar. Eu pensei, me fez lembrar Marlene Dumas, que é uma grande artista sul-africana. Ela diz, aqui eu trouxe um retrato dela, ela trabalha muito com as cores quebradas, que a Fátima trabalha também. Esse é o Bose, esse é de 2016, é um amante do Oscar Wilde. E o interessante é como que ela pinta como se fosse um amigo dela, né? Que ela fala que ela ama o Oscar Wilde. Então, essa capacidade de você retratar um retrato e trazer a pessoa para perto, né? A impressão que eu tive foi essa dos retratos da Fátima. E a Marlene Dumas, uma das coisas que mais me fez aproximá-la da Fátima foi que ela falou que aprendeu a pintar com a água suja, ou a terebentina suja do vidro, onde ela limpava os pincéis. Então, foi com essa água suja, entre aspas, né? De tons quebrados, misturados, que ela começou a entender a pintura. E eu acho que a Fátima tem muito disso. Aqui tem mais 3 retratos da Fátima, muito incríveis, cada um com uma paleta diferente, um procedimento diferente. Muito, muito bacana a presença que eles emanam, assim. E um outro artista que ela me fez lembrar, esse é um outro retrato dela também, onde a gente vê a textura do óleo, né? Das superposições, me fez lembrar o Luc Tuymans, que é um pintor belga que pinta muito retrato. Esses são 2 retratos de uma série dele que chama O Olho Diagnóstico, que ele tira de livros de medicina. Então, ele faz essa apropriação desse olhar, dessa face, também, né, rompendo com as hierarquias, né? Usando de uma forma de pintar que ele aprendeu antes de pintar, que foi usando a câmera de filmar. Então, isso aproxima a Fátima no sentido que isso também leva ele a usar muitos tons rompidos, assim. E, no caso, ele usa muito o efeito da câmera, né? Esse apagamento, essa velocidade. E uma coisa que eu senti também em relação a esses retratos é que ela tem uma sabedoria, assim, uma inteligência pictórica para captar a personalidade dos retratados, que eu devo ter que conhecer 1 ou 2, mas, assim, a gente sente da profundidade até onde ela foi, sabe? Tem uma luz morna, esverdeada, acinzentada. Eu sinto que eles flertam assim com o desaparecimento. Então, o tempo todo na exposição eu senti que ela parece ter a consciência muito grande do tempo.
Sobre o gesto, que tem, né, as marcas, que ela tem gestos muito fortes de vez em quando, eu acho que isso dá um poder muito profundo de conexão também, né, que o gesto tem muita energia. Sobre as cores, eu me perguntei, existem cores palpáveis, imaginadas, que temos que pintar sempre para não sofrer com a passagem do tempo, com a dissolução dos seres e das coisas? Um retrato muito menor na exposição, às vezes, pulsava mais do que um muito maior ao seu lado. No final, a gente retoma com naturezas, já aparecem vegetações, a gente tem a impressão daquele jardim de onde ela fala, né? E aí eu me pergunto, é o início ou o fim? E ela tem um domínio incrível nessas pinturas, dos tons quebrados ou rompidos, né? Nesse momento eu percebi que a parede também é um tom rompido, é um verde, é um pouco mais escuro que do outro lado. E aí eu pensei, eu acho que ela quebra o tempo com as cores e a matéria com o espaço. Aí eu pensei, não, talvez seja o inverso, mas algo assim. E aí, finalizando, eu acho que nesta zona temporária em que ela nos coloca, ela mantém o fogo da Vestal, fibrilando a meia luz, velando e mantendo o espírito das coisas como as sacerdotisas vestais. É isso que eu tinha para falar. Obrigado, Cristiana. Você traz reflexões interessantíssimas, as conexões, os paralelos, né? A relação que você traz com outros artistas e artistas mulheres, sobretudo, né? A prática da pintura e um pouco, enfim, a sua fala referenciada até no exercício pictórico e na história da arte. Acho que também a gente pode conversar muito sobre essa presença, né, das artistas mulheres na produção artística e como hoje, por meio das questões afirmativas, essa atitude das questões afirmativas estão abrindo espaços, né, de uma forma muito pulsante e necessária, eu diria, né? Eu queria, antes de passar a palavra para o Manuel, encorajar o público para participação, né, para deixar as suas perguntas no chat, que ao final das falas a gente vai ter um tempinho, creio eu, para conversar com a Fátima e com os convidados, tá bem? Então, passo imediatamente a palavra Luiz, para o Manuel. Muito se quiser obrigado. tirar compartilhamento, Luiz. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos aí pelo convite, primeiramente, parabenizar o Minos e a todos que produziram e acolheram o trabalho dessa artista que é muito especial para mim e para minha trajetória artística, né? Que foi minha professora, eu fui assistente dela e que eu convivi durante o meu último ano na Guiar, né? Quando eu estava formando em pintura, né? E que ainda a todo momento, assim, ainda como produtor também, como artista, me faz ainda pensar muitas relações e conexões com a pintura, assim, tá? A Fátima está sempre aqui no meu ouvido o tempo inteiro e foi muito legal poder reencontrar ela, assim, reencontrá-la na exposição e agora no ateliê dela, né? E rever isso tudo, assim, foi muito legal para mim, essas lembranças, né? Lembrando da Kel, de vários momentos muito legais ali, importantíssimo, assim, para o desenvolvimento do meu trabalho como artista, né? Também queria agradecer o Marconi aí pela curadoria, né? Pelo educativo que faz essa ponte aí com o pessoal, né? De transformar esse lugar um espaço de convivência e de manutenção intelectual, que é esse evento todo, né? Que é a exposição, né? Que parte de um trabalho de um artista, mas que tem todas essas questões que envolvem, né, a apresentação do trabalho do artista, assim, que é tão importante e que anda cada vez anda evoluindo cada vez mais, né, no sentido dessa relação entre artista e espectador, né. Bom, eu vou falar brevemente aqui da minha relação com a Fátima, que é o motivo de eu estar aqui, né, além dela ter sido minha professora na Guiara em 2006, de ter sido assistente dela, um momento muito importante da minha carreira, quando eu estava começando a trabalhar, já fazia algumas exposições, algumas produções de exposição no Mama Cadela, né? O Gustavo está aí, né? Que é um dos criadores do espaço, que é um dos mais importantes hoje.
Mas, enfim, eu lembro nessa convivência com a Fátima, de umas das frases que me marcou era que ela sempre falava assim, olha, é só uma sugestão, mas você pode fazer o que quiser, o que você achar melhor, né? Então, às vezes tinha uma pintura, eu sempre tinha um trabalho que ficava falando, tentando colocar várias camadas, vários tipos de informação gráfica, retrato misturado com abstração e aquela coisa toda, tentando sempre deixar uma pintura, o lugar da pintura um lugar de complexidade intelectual e etc. E tal. E a Fátima olhava para um pedacinho da pintura e falava assim, oh, Manuel, esse pedaço aqui está tão legal, essas cores, esses gestos, por que você não só amplia isso aqui, faz numa outra tela e tal, né? Mas essa frase ficou assim, né? Mas é só uma sugestão. Você pode fazer o que você quiser, né? Eu acho que quando eu entrei na exposição, eu lembrei de um pouco dessa frase, assim, né? Porque essa frase, eu acho que ela é sempre um estímulo, essa liberdade, assim, do ato de pintar mesmo, né? E ela faz essa manutenção do exercício da liberdade, né? Que eu acho que é uma das funções primordiais da arte, assim, né? E tem um texto, inclusive, né, na exposição do José Alberto Pinho Neves, né, falando sobre o trabalho da Fátima, que eu vou citar aqui, né, eu acho importante, que a arte em Fátima Pena celebra uma criadora de requintado intelectualismo e fonte inesgotável do fazer na orquestração estética, traduzindo que é a arte e não a história que é mestre da vida, né? Então, acho que pensando nessa frase aí, e lembrando assim das aulas da Fátima e tal, e a sensação de estar na exposição depois de tantos anos assim não ter visto a produção dela, não ter convivido, houve um certo afastamento, né? Cada um vai fazendo sua vida, vai para um lugar, enfim, e que eu fiquei muito feliz de reencontrar de qualquer maneira. E eu penso um pouco nessa ideia de uma construção também de uma autonomia da arte, assim, sabe? Essa manutenção da liberdade, para mim, tá intrinsecamente ligada a essa ideia de autonomia da arte, né? Da arte ela ter uma certa essência ou algo do tipo, em que ela não deve, assim, para outras matérias, né? Como a história, a filosofia, sei lá, a sociologia e etc, né? Especialmente hoje, que eu acho que com as pautas que a gente está vivendo e que eu venho acompanhando na produção jovem, de artistas, e até de artistas mais maduros, né, que estão nas pautas estéticas, né, e não só estéticas, mas sociais, que essa relação atual, assim, com a história, essa história, né, esse revisionismo histórico, muitas das vezes produz alguns problemas que, para mim, está ligado a uma certa comunicação frenética, de uma informação de conteúdo, de variadas origens, assim, literária, filosófica e sociológica, né? Que a gente vive nesse mundo inteiramente conectado, de produção de conteúdo frenético, assim, né? Mas, assim, quando eu olho para o trabalho da Fátima, eu entendo a importância dessa manutenção da liberdade, mais uma vez, né? Desse ato de pintar, né? De fazer pintura, e percebo esse potencial também da pintura dentro da arte contemporânea, assim, né? Desse fazer milenar, né? Desse fazer com as mãos, dessa lembrança que eu tenho da Fátima ali no ateliê, de pegar a tinta e já jogar na tela, e não deu certo, eu escondo, pego outra, vou fazendo outra, e daqui a um tempo eu vou e pego aquilo e devolvo. Então, esse despojamento que tira uma certa neurose crítica, né, e que eu acho que tem um viés muito histórico, né, e literário da produção de arte atual. Assim. Não que, obviamente, eu, não, eu acho importante que todas as formas de arte convivam junto dentro do espaço e que todas elas sejam produzidas, né, todas as possibilidades. Não é uma coisa em favor da outra, né? Mas eu acho que cada trabalho e cada artista, eu acho que quando tem força, ele propõe lugares bem específicos, assim, na minha opinião, né? E eu acho que o trabalho da arte da Fátima, nesse caso, eu acho que está bem ligado a essa liberdade de fazer, né? É, enfim, eu pensando assim nessa questão da liberdade, eu lembro de um documentário, filme, não sei como pode dizer isso, da última visita ao Louvre, né? Que Cézanne fez uma última visita ao Louvre e fez as anotações
né, dos trabalhos que ele mais gostava, o que ele não gostava, né? Então ele vai fazendo essa visita e uma dupla de cineastas que se chama Strobe e Rouillet faz uma leitura, né, desse diário dele, dessa última visita que ele faz ao Louvre, né? E uma das coisas mais interessantes que eu acho, assim, é como ele consegue relacionar o posicionamento político e estético, tanto reacionário e revolucionário, com as maneiras e formas de pintar, né? Então ele começa já, né, na primeira anotação, ele está diante do Angry e ele fala aquela pintura à fonte, né, que é uma figura feminina nua derramando uma água, né? E ele começa falando, é um mau pintor, né? Parece que ele prega a figura na natureza. Tá tudo projetado, tá tudo arquitetado. O pensamento dele parece uma máquina, né? Não existe nada de natural. Tudo é idealizado. Existe uma idealização da pintura, de como a pintura deve ser, de como a beleza deve ser e de como o mundo deve ser, né? E lembrando que, né, o Angry era um discípulo do Davi, né, nesse momento. Davi era diretor da Escola de Belas Artes de Paris nesse momento. E Davi fez aquela pintura, né, o Marat assassinado. O Marat que era uma figura revolucionária dentro da França e que o Cézanne acusa o Davi, né, de tipo assim, como ele pintou o Marat daquele jeito, né, para a burguesia ver. E foi o que aconteceu, né? De fato, o Davi era ligado ao Proudhon, que também alguns pintores se ligaram a ele, especialmente do realismo, né? O Colbert, o Millet, de quem Cézanne também fala muito bem. E nessa continuidade, nessa forma de pensamento, né, da relação da pintura com uma forma política, um posicionamento diante do mundo, ele vai falar de Veronese, em contraposição a Igres, né? Então ele fala da pintura, qual que era mesmo? Era uma pintura de uma cena bíblica em que mostra o primeiro milagre de Cristo, uma pintura gigantesca, né? E aí é tudo ao contrário. Ele fala, né, nessa essa pintura que é quadro de bodas de Caná, né? Que é um retrato de casamento, né, em que Cristo é convidado para um casamento e lá os anfitriões, né, eles acham que não vai ter vinho suficiente para o casamento e Cristo transforma a água em vinho, né? Os anfitriões vão passar essa vergonha. Acho que está faltando um pouco hoje em dia, né? Pessoas que fazem isso, né? Transformar água em vinho e não e não tolir o vinho, né? Em favor da água e do sangue, né? Mas enfim. Então ele vai falando e uma das questões ele fala exatamente dessa forma apaixonada do Veronese de pintar, um pintor maneirista, né? Que apesar de extremamente espontâneo juntava peças, né? Vamos dizer assim. E ele vai falando dessa, talvez uma teoria que ele cria, né, que todo mundo depois revisita, dessa ideia de modulação do espaço e das cores, né, onde você atira no escuro, onde as formas não precisam se encontrar, mas nas terminações delas, elas sugerem outras formas, outras cores, né, onde nada é tão esquematizado, onde o pintor, ao mesmo tempo, ele e o fazer pictórico, né? Eles estão extremamente entrelaçados com essa desenvoltura e espontaneidade do fazer, da não programação, né? Da não, da não idealização, né? De um mundo, ou de uma forma, ou de uma maneira de projetar as coisas. Então, eu acho muito legal, porque ele já vai posicionando, nessa época, né? Essa atitude reacionária ligada a esses artistas que giravam em torno do Davi, e uma postura mais revolucionária ligada a esses artistas modernos, né? E nesse sentido, que eu vejo o trabalho da Fátima, acho que ela revisita esse lugar, ela propõe esse lugar que eu acho muito importante ainda para a arte, né? Que é essa manutenção da liberdade, né? A manutenção da liberdade do fazer. Eu, quando entrei na exposição, eu só fico vendo e lembrando dela o tempo inteiro, né? Ali a facilidade, né? O despojamento, não tem
um ritual magnífico para se fazer uma pintura, né? A gente vai tomando café e a coisa vai acontecendo e a pintura vai crescendo assim nessas variadas formas, né, de se fazer a pintura, né, dentro da vida de forma natural. E eu vejo a importância, né, de se mostrar o trabalho dela assim, e fico até bem emocionado de ver, de rever, né? A minha relação era completamente diferente há, sei lá, 15, 20 anos atrás, 2006, né? 18 anos atrás, com o meu trabalho, com o trabalho da Fátima, e das conversas que a gente tinha. Eu fico lembrando, né, dessas conversas e etc. E para mim sempre fica uma coisa assim, que eu acho que é uma lição que eu almejo, né, alcançar como artista, né, que a simplicidade é muito mais difícil, né? A simplicidade é bem mais difícil, né, do que ficar fazendo conexões, vários tipos de conexões, do que a complexidade, assim, né? Eu falo que pintar um quadrado interessante pode ser uma das coisas mais incríveis que tem na pintura, né? Enfim, uma outra coisa que eu queria tentar falar é se, eu não sei, eu me pergunto assim, né, o tempo inteiro, se no trabalho da Fátima ela tem um tema, sabe? Eu não sei se é tema aquilo, se aquelas flores são temas, se é natureza morta, se é paisagem. Eu não sei se isso é exatamente um tema, né? Mas se é, eu acho que geralmente isso pode ser alvo de um certo ataque, né? Poxa, o mundo está caindo aos pedaços, as pessoas estão pintando flores, né? Paisagem, essas coisas e tal, e etc. Mas aí eu vou lembrar do Matisse, numa entrevista que ele deu para um jornalista, né? Quem que é o nome do cara? Está naquele livro Volúpia, Erotismo e Decorativismo na obra de Matisse, mas eu não lembro o jornalista. E o jornalista fala para ele assim, eu acho que foi até Fátima que me passou isso, se eu não me engano. O jornalista fala pergunta para o Matisse, né? Não, mas Picasso pintou tantas coisas importantes, né? Porque existia essa dualidade Picasso e Matisse nessa época, né? Picasso pintou coisas tão importantes, pintou a guerra, né? Os horrores da guerra. Tem uma série dedicada aos horrores da guerra. Pintou na fase azul, né, a condição do sofrimento do ser humano, na fase rosa, o esplendor do ser humano, enfim, as felicidades, as alegrias. É, e o cara acusa ele de ser o jornalista, né, de falar, mas os seus trabalhos eles são meio tem uma acusação muito forte, né, de uma certa frivolidade, de um certo decorativismo, de uma exaltação da beleza, né? Ele fala, eu deixei as coisas ruins para ele pintar, porque eu pinto o que eu quero para o mundo. Então, são duas formas de posicionar politicamente no mundo, né? Não anulando nenhuma ou outra. Mas o que eu vejo no trabalho da Fátima é isso, assim, né? Eu vejo uma artista exemplar, tanto na prática, assim, como não só artista, mas como professora, e que tem essa importância que eu acho que é fundamental assim dentro não só da pintura mas da arte, que é essa manutenção da liberdade assim, né, de o tempo inteiro a gente olhar e ver, pelo menos para mim é o que eu sinto na exposição dela, é isso assim. Mas é isso, eu queria contribuir, eu queria que todos fossem lá, né, porque a exposição tá linda, né, e sou fã, continuo fã e quero continuar esse contato aí, se tudo der certo. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado a você, Manolo. Bom, é inevitável a gente pensar na fala emblemática do Mário Pedrosa, porque você traz a liberdade como algo que edifica, né, o exercício artístico, né? Então, essa frase do Mário Pedrosa, que a arte é o exercício experimental da liberdade, e você localiza, né, essa manutenção da liberdade o tempo todo no exercício de pintura e artístico da Fátima Pena. E eu acho essa frase muito, muito poderosa, né? E outra coisa que você traz que eu acho muito bonita, que é essa relação de uma artista, mulher, professora. Isso forja uma forma, uma outra pedagogia, né? É isso, né? A Fátima ela é artista, professora.
Por muito tempo foi isso, né? E você nos coloca como foi determinante para o seu processo de formação, né? E estar orientado, né? Por uma artista professora. Então, eu vou pedir licença para a Fátima para ler um pedacinho de um fragmento de texto que está no livro dela, Primeira Pessoa, e que também está projetado no chão da galeria, que ela fala mais ou menos assim, abre aspas, fiz um texto mais ou menos assim, e dava para os alunos na primeira aula. Abandone a expectativa, apenas faça. Chegue em silêncio, aproveite o tempo e faça. Não conte com condições ideais, trabalhe com o possível. Pintar exige coragem, disciplina, disposição, paciência. As suas fantásticas ideias para se concretizarem se transformam, aí entra o acaso, entra o inesperado. Não julgue, entregue-se ao que estiver fazendo. Não é a sua obra definitiva, e se essa vir a acontecer, no momento você nem irá perceber. O tema não tem importância. Veja aí, Manolo, como você coloca assim, se de fato a pintura da Fátima possui um tema, né, ou um pretexto, né? Tudo é pretexto para a pintura, mas continua na leitura. O tema não tem importância, é só pretexto para a pintura. A cor não é feia ou bonita, cada uma funciona nas relações que estabelecem entre elas. Nada é certo ou errado. Experimentação, como não indica, é ensaio e erro. Experimente à vontade. Que é um texto que ela passava, né, para um fragmento de texto, de pensamento que ela passava para os alunos, que eu acho que tem muita conexão com essa manutenção da liberdade que você, Manu, localiza no trabalho da Fátima. Então, muito obrigado. Eu queria agora passar a palavra para a Fátima Pena. Vai, muito bom que vocês falaram, muito bom, muito obrigada a cada um de vocês. Nossa, estou encantada. Está dando para ouvir? Tá sim. Tá. Sim. E vocês, que eu lembrei esse tempo todo, tem um livro chamado Mito de Sísifo, do Albert Camus. E no final desse livro, ele fala que Sísifo ele era condenado a carregar a pedra lá em cima diariamente. Mas todo dia o Sísifo vivia a vida dele. Ele trabalhava, tinha filhos, tinha família, vivia. E depois carregava a pedra lá em cima e soltava a pedra. Não sei por que eu fiquei lembrando dessa história e comparando a pintura com essa pedra que você carrega e deixa ela cair, e ainda bem que ela cai, você carrega ela de novo e deixa ela cair de novo. E é isso, buscando, eu não sei o que é, não. Cada dia você fica sabendo o que é. Essa sucessão de veladuras, eu nunca tive... Elas foram acontecendo pela própria exigência da pintura. Já que aquela pintura eu não estava satisfeita, aí eu voltava a ela, e com isso eu fui descobrindo que você voltando, como é tinta a óleo, você voltando, muitas vezes a pintura vai ficando opaca, ela vai criando volume, vai criando camadas, e ela... muitas vezes me pergunto por causa que a minha pintura não tem brilho, que o óleo brilha. Eu falo assim, não, o óleo brilha conforme o uso do pincel, o uso da tinta. E conforme o jeito que você usa, não brilha. Isso tudo eu fui fazendo dia após dia, com minha experiência. Então, é essa história. E com o tempo, essa quantidade de telas, eu voltando a elas, e eu continuo tendo aqui no ateliê mais um monte de tela que vou voltar a elas. Então, essa é a história, essa é a história. E com ela, essa história, eu merecia essas palavras de vocês, que eu agradeço muito.
E como eu sou de poucas palavras, aí só me perguntando. É isso aí. Bom, quero reforçar para o público que, se houver alguma pergunta, que, por favor, escreva no chat para que a gente possa repassar aqui. Marcone, eu tenho uma pergunta na verdade, para você e para ela. Como que foi a montagem dessa exposição? Como que... Posso falar primeiro? Pode, por favor. Essa exposição é muito responsável, essa montagem é muito responsável pela exposição. Eu falo isso e é mesmo, porque a montagem fez uma relação entre os trabalhos apresentados, o ambiente e tudo, até o canto do passarinho que você escutou lá na hora que você estava entrando, tudo isso fez parte de um todo. E as coisas foram acontecendo, como o Marcone falou, as montagens, a curadoria é muito mais de tirar do que de colocar o trabalho. Você leva aquele tanto, não é bem isso, tira esse e põe esse. Não, vou mudar isso aqui. Isso aconteceu. E foi muito, muito bacana, tanto a pessoa que fez a expografia, fez a arquitetura, as cores das paredes, como tudo aconteceu de uma forma muito feliz, foi muito bom. Sobre a montagem, eu falo isso. Foi uma surpresa para mim também. Eu fiquei muito surpreendida, muito bem surpreendida, alegremente surpreendida. Inúmeras visitas ao ateliê, eu falo que é um ateliê observatório, né, que a Fátima mantém ali no Mangabelos, né, de onde ela vislumbra desde as pequenas coisas, né, do seu entorno, do seu cotidiano, né, do seu ambiente ali rotineiro até a cidade, né, a monumentalidade da cidade. Então, daquele ateliê observatório, a Fátima compõe, né, o seu repertório. Mas não é mesmo uma tarefa muito fácil, né, para o curador fazer esse exercício de síntese, né, o que a Fátima acabou de comentar, né. Para a curadoria, é preciso fazer escolhas, né, para um artista que tem 40 anos de carreira, que tem uma trajetória vasta, que tem um volume, né, de trabalhos muito grande, né, organizar isso é um trabalho de grande responsabilidade, né. E é interessante que, assim, fazer o exercício de síntese sem que você minimize ou subtraia a potência do trabalho do artista, ou seja, é a síntese, mas com potência, né? É o sumo, né? É o que há de mais valoroso, né? E sempre um ponto de vista partilhado entre, né, o curador e o artista, né? Nesse caso da exposição que lá está, é um ponto de vista, né, de nós dois, né? E traduzido por traduzido pela coletividade, porque uma exposição é um exercício de coletividade e é um exercício de solidariedade, né? Então, o projeto expográfico que ficou a cargo da arquiteta Ives Apellini, né, que fez aquela maravilha, né, de tradução, né, do trabalho da Fátima e fez essa transposição, né, do observatório ateliê da obra da Fátima para a galeria. A gente poderia ter feito uma exposição só de pintura, mas a gente optou que não, né? Então, a gente tem no centro as mesas suspensas com o pensamento da Fátima, que passa muito pelo gráfico, pelo desenho, pela aquarela, né? Pelos cadernos de anotação, e na borda, né? Gravitando tudo isso, esse pensamento inquieto dela, estão as pinturas, né? E a gente achou muito interessante um pouco também para dinamizar a rota, o fluxo expositivo, né? Corremos um sério risco, mas agora acho que talvez tenha dado certo, né? De inserir a palavra do artista, né? De inserir uma questão literária, né? De um acervo que não é mais pictórico, mas é textual, né? Que são as projeções de fragmentos de texto no chão da galeria, né? Que tem uma questão efêmera que some, aparece,
tem várias camadas de textos, né? Então, o que eu gosto muito quando vou fazer uma exposição é dar chance do público de entrar ou adentrar, né, no pensamento do artista, ou no ateliê do artista, ou na oficina do artista. Porque a maioria das vezes a gente tem acesso à obra acabada, né? E nesse caso da exposição, a gente tem esse pensamento, né? A aflição, o fracasso, o acaso, né? O exercício diário da pintura, né? O desconhecido exposto a partir desses fragmentos de texto, né? Então, é uma exposição de pintura? Mas traz a voz da Fátima Pena, né? Compartilhada com o público. E também a sala de vídeo, né? Essa conversa entre as duas artistas, né? A Mariana Borges e a Fátima, né? Nós convidamos, né? Uma mulher para fazer, uma videoartista para fazer um diálogo com a obra e com o universo pictórico e artístico da Fátima, né? Que desencadeou naquela sala de vídeo que lá está. Então, assim, sim um exercício difícil, né? Um exercício que foi feito por muito tempo, que a gente trabalha com muita participação de arquiteto, de design, de conservador, de restaurador, enfim, de educadores, né, de equipe técnica de iluminação, e que deságua naquele trabalho cuidadoso que vocês viram lá na galeria. Uhum. Bacana demais. E o vídeo eu acho que deu não sei, deu uma acrescentada bacana no todo, né? Escutar a minha voz lá, toda hora eu entro, eu falo assim, ai, mas quem está falando? E está muito bonito, está muito... Sei lá. Eu tenho só mais uma pergunta para te fazer. Você vendo a exposição pronta, assim, você tem uma visão, né, não sei, do seu trabalho. Você pensou em alguma coisa, assim, vendo o seu trabalho? Você teve algum insight, assim, tipo, eu vou pintar mais isso, olha aquilo ali, eu vou retomar aquilo. Aconteceu alguma coisa assim? Aconteceu. Eu pintava muito cidade, não essa cidade pequenininha, assim, grandes. Eu falei assim, e mesmo quando estava fazendo o vídeo, eu comecei, tem umas tomadas assim, da cidade, eu falei, gente, vou voltar a fazer cidade. Mas não adianta fazer esse propósito, não. Tem que ser na hora de pegar mesmo e dar conta de fazer. Isso eu aprendi muito com o tempo, é na hora lá. Será? Uhum. Quem sabe? Vamos ver. Legal. Bacana. Eu queria lançar uma questão aqui, porque assim, o Manolo toca nessa questão a Cristiane também toca na questão da tradição, né? Na tradição da pintura, né? Do exercício da pintura. Vários nomes vieram aqui, enfim, nomes fundamentais aí para a construção do pensamento da pintura no mundo. E eu fico pensando, e aí falamos um pouco sobre a validade da pintura hoje, a validade de uma pintura que se debruça nesses temas clássicos da pintura, né? O autorretrato, a natureza morta, né? Esse assunto, esse temário, né? Que está tão presente na obra da Fátima Pena, né? E aí eu queria trazer a questão da urbanidade, da pintura urbana, né? Porque ouvindo as imagens que a Cris mostrou e ouvindo o Manolo, me veio um pouco essa reflexão, assim, porque a gente encontra, né, na cidade a presença da figura humana, né, e da pintura, né? Uma pintura que está na pele da cidade, que está na urbanidade da cidade e numa escala colossal, né? Eu queria ouvir você sobre isso, né? Como que a pintura, o tema e o exercício pictórico, ela toma a cidade hoje como não só como lugar, né? Para ser depositada, mas a própria cidade como assunto, né? E a gente percebe a presença de retratos na cidade. Belo Horizonte é uma prova disso. Queria que vocês comentassem um pouco isso, né? Uma pintura que sai da tela, que rompe, né, esse suporte, que não é mais realizada por um espaço protegido, né, mas que ganha a humanidade.
Eu não entendi essa pergunta, não. Como que a pintura, como que a gente vê hoje a transposição da pintura para a cidade e a presença dela hoje na humanidade? Assim. Marconi, você diz na cidade mesmo, o grafite, as pinturas nos prédios, isso, né? Sim, sim. Porque a cidade, para mim, como tema, ela começou, eu sei exatamente quando. Um dia, meu pai morava na Avenida, na Barroca, lá na Avenida Amazonas, e eu vinha subindo de carro a Avenida Amazonas, tinha um céu assim, na subida, tinha os prédios lá no fundo, tinha os carros, ônibus que subiam. Isso era 1980. Então, eu falei, nossa, eu vou fazer isso. Eu estava naquela época, assim, que eu tinha descoberto a pintura, eu estava apaixonada com a pintura. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso. Eu tinha uma paleta muito colorida. E eu cheguei e eu fiz essa pintura de uma vezada. O que tinha em 1980? Tinha um salão cujo tema chamava Cidade. Então, para esse salão, eu fiz Avenida Amazonas, Igreja de São José, que foi da janela de uma sala que meu pai tinha no edifício Caiaca. Cheguei na janela e vi a Igreja de São José e fiz a Igreja de São José. Avenida do Contorno, eram 4 pinturas, e viadutos, uma coisa assim. Então, essas 4 pinturas eu fiz para o salão e eu fui premiada nesse salão, em 1980. Foi como assim a cidade entrou no meu assunto, tá? Bom, eu já estou saindo do assunto. Nunca tem a figura humana na minha cidade, porque a minha cidade, o que me atrai é o movimento. São aqueles prédios mais altos, mais baixos, a cor. No começo eu pintava aquilo com muita cor, porque eu ainda era louca com fauvismo, ainda gosto demais. Então, eu colocava aquelas cores contrastantes, aquilo me atraía muito. E depois eu continuei fazendo a cidade, mas com cores mais baixas, com cores mais próximas, mas continuou sendo aquela coisa de volumes. E nunca teve a coisa de pôr a pessoa, a figura, não, era mais essa coisa, assim, o movimento, mas sem figuras. Tá? Não sei se eu respondi, se eu entrei no assunto. Ô Marconi, a minha experiência em relação a isso, assim, acadêmica, como professora, né, que eu posso falar, que eu já tive alguns alunos, grafiteiros, orientandos de TCC, que falavam sobre o picho, o grafite, né, isso dentro esse nome é estranho, né, academia, mas sempre existia um limite era muito delimitado essa coisa, coisa que eu sou contra, né? Pintura é pintura, o que você vai usar, meio que não importa para mim, né? Não importa mesmo. Se quer usar o corpo, se quer usar, né? É expressão. Então, a maioria dos artistas, dos alunos que faziam grafite, chegavam no ateliê e falavam assim. Aí eu pergunto, né, o que você faz e tal. Eu faço grafite, mas eu não quero, né, não tem nada a ver, aqui eu vou pintar. Falei, como assim? Né? Então, eles mesmos fazem essa distinção. Então, o meu trabalho, pelo menos com esses, mas eram grafiteiros mesmo. Tinha um que pintava em muros em demolição e nem fotografava, esperava o muro cair. Eu falava, ô, fulano, fotografa para a gente ver e tal. Era realmente a coisa efêmera mesmo. Um outro, volta e meia, ele era preso, assim, não ia na aula. Realmente ele era preso, que eu estava grafitando. E o meu trabalho era trazer esse grafite, né? Porque a escola precisa disso, dessa. Então, assim, esse aluno que veio fazer TCC sobre isso foi super legal, porque a gente entendeu mais, teve que estudar sobre a origem disso, né? Tem uma história, tem uma origem, né?
Nova York, em Berlim, enfim, do boom do grafite e de um poder e uma função social violenta muito grande disso acontecer na cidade, né? Então, mas ainda eu acho que tem essa distinção, até pela questão, Marconi, aqui eu estou falando do meu contato isso dentro da UF, né, da universidade, mas é como se eu tive um último orientando, ele é um grafiteiro, assim, até conhecido, ele tem um codinome, mas ele era como se você fosse desvirtuar um pouco o grafite, entendeu? Você entrar, por exemplo, o que ele fazia dentro da sala de aula do ateliê não era considerado grafite. Mesmo que ele usasse spray, que ele usasse toda a parafernália dele, não era. Né? Não estava não estava ali na cidade, não estava na intempérie, não estava na... Né? A gente pode pensar, por exemplo, nos muralistas, né, que desenvolveram a tinta acrílica por conta das intempéries, para ter uma pintura que durasse. Mas eu acho que o grafite é uma coisa bem à parte, mas tem mudado isso, está tendo muito concurso, né? De grafite. Há muito tempo atrás, eu estava até em Paris, no Petit Palais, eu lembro a primeira vez que teve uma exposição de grafite, que chamaram os grafiteiros da rua para virem e grafitar trechos, assim. Foi, assim, muita crítica, assim. Como é que leva o grafite para dentro do museu? Então, eu estou falando mais dessa comunicação, dessa... Como se estivesse oficializando. Então tem muito essa questão, eu acho, né? Mas, ao mesmo tempo, eles querem se profissionalizar, eles querem ir para a universidade. Eu acho que está ficando mais fluido isso hoje, mais tranquilo, mas ainda tem. Mas isso, assim, é igual na pintura, igual na cozinha, né? Você tem as pessoas mais puristas, né? Porque eu vejo uma cena muito contundente, muito potente, né? Uma cena da pintura urbana, né? Não só do Com grafite, do certeza. picho e, enfim, de outras práticas, né? E em relação com a música, né? Na cidade. Criando uma Me faz cultura pensar assim, como que a pintura ela vai ocupar esse lugar, né? Dos grandes murais, né? Das grandes empinas de prédio, né? Dos festivais, como é o caso aqui de Belo Horizonte, o Cura, né? Das grandes figuras humanas que estão sendo hospedadas, estão hospedando hoje as grandes fachadas, né? Tudo é exercício de cor, né? E tem essa relação com esse temário, né, a figura humana na presença, inclusive para discutir questões afirmativas, isso tudo é muito interessante, né? A pintura é muito resistente, né? E muito movente ao mesmo tempo, né? Me faz pensar isso. Mais perguntas? Aqui no chat não temos perguntas. A gente tem o Binho aí, né, que é representante do grafite, tá aí. Se quiser dar uma palavrinha, né? O Desali também, o Bicho, né? Que fala um pouco disso aí. Mas uma coisa que eu penso que acho que a pintura, ela, de uma certa forma, ela está sempre ali também no esteio da arquitetura, né? Seja de dentro ou de fora, né? Mas a pintura, nesse sentido, ela é um pouco submissa, não submissa no sentido ruim, mas se parece que você não tem arquitetura, não tem pintura, né? Ela é integrada, né? Exatamente. Eu vejo esses lugares bem diferentes, assim, eu acho, na minha visão, assim. Acho que um lugar é mais um espaço de comunicações bem diferente, tipo público e privado mesmo, né? Acho que a pintura, o grafite, o picho, acho que está atuando num lugar mais público, né? De uma comunicação. A pintura de quadro, acho que ela é eterna, né? Mesmo os muralistas antes não tinha, acho que essa grande diferença da mudança do grafite para o muralismo aí é que os muralismos era feito dentro, né? Não era de fora. Ainda assim era dentro do teatro, Orosco, né? Não, mas era feito fora também. Tinha também? Até onde eu sei, esses mexicanos era tudo dentro, assim, até pesquisei, não sei, mas eu acho que o Bin deve saber mais aí do que eu, com certeza. Mas tem, Fátima, de fora? De fora. A tinta acrílica foi desenvolvida, e, como ela falou, foi para isso, para aguentar o tempo, aguentar tudo. Não sabia. Ele tinha uma motivação política, né?
Sim, Então, era para atingir a toda a população, para todo mundo estar vendo aquilo. Era sim. uma, né? Você fala dos muralistas mexicanos e tal. Exato. É, Sim. Orozco, né? Ah, legal. Para mim era tudo dentro ainda da arquitetura. não, não é não. Então, legal. É. Então, é uma extensão, né? De uma certa forma, ele continua. Uhum. Acho É. que já estamos encaminhando para a finalização do nosso bate-papo. Alguma questão, Manolo, Cris, Fátima, que vocês queiram ainda abordar? Podemos finalizar. Só agradecer mesmo, mais uma vez, pelo convite. E pela Fátima e pela exposição linda que ela fez. Muito feliz. Eu também tive muito prazer em te conhecer. Conheceremos Pois é, espero. pessoalmente. Agora eu vou visitar seu ateliê, levar meus alunos lá. Sim, que ótimo. Isso mesmo. Muito obrigada a vocês. Eu Foi ótimo. quero agradecer também enormemente a Cristiana Coelho e o Manuel Carvalho, a Fátima Pena. Quero agradecer publicamente também aqui a Ives Apellini, né, que é responsável pelo maravilhoso projeto tipográfico, a Carolina pelo educativo que está em curso, né, há um projeto específico criado pelo Malacacheta, né, para mediar aí as questões que a obra da Fátima evoca, né, agradecer o Minas Tênis Clube e toda a equipe técnica, né, a Casa Camelo, na figura do Luiz da Eloá, né, que fizeram uma produção impecável, né, os restauradores, conservadores, montadores, revisores, iluminadores, né, todos esses, e a equipe também cenotécnica, e por último agradecer novamente, reiterar meu agradecimento para a Fátima Pena, pela confiança depositada no meu trabalho, né, como curadora aí da exposição. Dizer que essa conversa está sendo gravada, ela estará disponível no YouTube. Então, para quem não pôde estar conosco hoje, terá a chance de ver essa conversa depois. E reforçar o convite, né, para a visitação até o dia 23 de janeiro, né, da exposição da Fátima Pena, na Galeria de Arte do Minas Tênis Clube. Tá bem? Muito obrigado a todos e todas pela participação. Boa noite. Obrigada, um Boa abraço noite. para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.